Os grupos paramilitares brasileiros compram caixas de cigarros no vizinho Paraguai por 14 centavos por maço e depois os levam de volta para o Brasil, onde os preços e impostos são muito mais altos e ali os vendem por $2,15. Os cigarros oferecem às milícias a maior parte dos cerca de 330 milhões de dólares em lucros e contribuem para um portfólio de operações ilícitas que os grupos aperfeiçoaram em 2 décadas, incluindo a imposição de sobretaxas no serviço de cabo, eletricidade e transportes. Os grupos também são conhecidos por realizar extorsão e execuções sumárias. Inclusive, em um dia de 20 horas de tiroteio ininterrupto, onde atingiram moradores na via principal, até dentro da favela, pessoas foram atingidas, comércio atingido. Então, assim, o maior problema é essa guerra entre CV e milícia, entendeu? Mas enquanto investigavam este contrabando de cigarros, as autoridades encontraram outras provas que consideravam mais preocupantes. Câmaras, sistemas de monitoria online e sinais de possíveis conexões entre as milícias membros do Comando Vermelho, o mais poderoso gangue envolvido em narcotráfico do Rio de Janeiro. Indícios de que os grupos de milícias, que costumavam ser atores menores no submundo do Rio, estão agora a ser os mandatários e não são facilmente controlados. A partir da década de 1990, as milícias eram compostas principalmente por ex-polícias, bombeiros e militares que queriam combater a ilegalidade nos seus bairros. Durante anos foram até elogiados pelos políticos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, um ex-capitão do Exército. Pelo menos em teoria, os grupos ajudavam a controlar o que o Estado não podia, mesmo que em troca as autoridades tivessem que tolerar negócios ilícitos e às vezes assassinatos. Mas depois os seus métodos tornaram-se brutais. Na milícia, se o Exército falar, vamos entrar, vamos enfrentar a milícia, você vai entrar, você não vai achar um miliciano. Aliás, se bobear, vão ter vários entrando junto com as forças. Então, a lógica de guerra à milícia, ela não tem a menor eficácia. Então, se é para manter este modelo de segurança pública da guerra do confronto, com milícia não resolve. Com milícia tem que ser serviço de inteligência, de investigação, né? Até porque as cabeças estão dentro das forças de segurança. Para vários especialistas em crime, as milícias tornaram-se a maior ameaça à segurança do Rio e os seus métodos são agora copiados em outras áreas do Brasil. Ao contrário dos traficantes de drogas, que são vistos a brandir as suas armas automáticas, os paramilitares misturam-se na multidão e trabalham nos bastidores. Se necessário, mobilizam-se de maneira que destacam o seu treino como comandos. A milícia tem cabeça de negócio, tem cabeça política, e ela transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. A milícia elege gente, e a milícia não elege só a gente deles, né? A milícia elege senador, elege deputado, elege governador. O público os vê por acaso, com helicópteros da imprensa no curso da sua cobertura os capturam em movimento. O que aconteceu nos últimos tempos na luta entre as milícias e os narcotraficantes pelo controle de grandes áreas do oeste do Rio. As milícias controlam muitos aspectos da vida cotidiana. A televisão por cabo custa $15 por mês. A água potável, estacionar um carro e segurança fica por $12 mês. E não pagar pode significar ser espancado ou pior. E uma caixa às autoridades traduz pela morte. É igual um câncer, né? Ele não para. Onde ele vê que tem um lucro, ele vai. Sejam em coisas ilegais e ilegais, tá? O cigarro é uma coisa muito fácil, né? Porque o cigarro ele tem um consumo muito pulverizado e muito rápido. Agora, a milícia ela está atacando tudo, inclusive coisas legais, tá? Ela está tomando ponto de comércios legais. Não é só ilegal, não. Os membros das milícias envolveram-se no negócio de drogas, estando longe do seu foco inicial para o combate ao tráfico. O Ministério da Segurança do Estado estima que as milícias controlam agora cerca de 1/4 do extenso estado do Rio de Janeiro. Além de aterrorizarem os moradores em áreas que controlam e expandir os negócios ilegais, são cada vez mais sofisticados nas operações. Em março, a vereadora negra Marielle Franco foi baleada e morta. Franco era popular entre muitos moradores do Rio por criticar abertamente a brutalidade policial em bairros pobres. Os investigadores acreditam que as milícias estiveram por detrás do ataque pelo planeamento preciso do mesmo. Até hoje nunca foram encontrados os culpados. Todas as vezes que a milícia ela se retrai em termos de atuação, o Comando Vermelho toma essas áreas e posteriormente a milícia volta e aí você tem confrontos armados e normalmente você vai ter muitas mortes a partir desses confrontos. Há um histórico de conflitos e mortes, de disputas, feito pelos movimentos que a própria milícia faz, de ocupação e de retirada de determinadas áreas da Baixada. Então também isso é um quadro que vem se assistindo muito aqui nessa região. As autoridades tentam periodicamente atacar as milícias apenas para tudo voltar ao mesmo ou pior.
Em 2008, a Assembleia Legislativa do Rio realizou uma grande investigação de milícias e seus tentáculos em toda a sociedade, tendo pedido acusação contra mais de 200 pessoas, incluindo políticos estaduais e polícias municipais, bombeiros e funcionários prisionais. Sozinha, né? Sozinha. Impotente. Impotente, porque a gente pede socorro, a gente pede ajuda e parece que ninguém ouve a gente, ninguém tem interesse em fazer nada. Foram presas e condenadas dezenas de pessoas, mas as milícias mostraram como lidavam com quem cooperasse na investigação. A parte do desafio de combater as milícias é a sua profunda conexão com as forças de segurança, laços com origem na ditadura brasileira de 64 a 85. Quando o Brasil fez a transição para a democracia nos anos 80, a prática permaneceu, mas os civis mostraram-se cada vez mais em tais grupos. No início dos anos 2000, a crescente presença civil levou as milícias a apresentar candidatos a posições locais e estaduais, o que os ajudou a controlar as agências responsáveis pela segurança. Na prática, significa que as pessoas que vivem em áreas controladas pelas milícias raramente recorrem à polícia porque há uma boa chance de envolvimento de qualquer oficial em particular. A questão agora é se a administração de Bolsonaro tentará enfrentar as milícias. Ainda assim, especialistas em segurança acreditam que algumas das promessas de campanha de Bolsonaro poderiam fortalecer as mãos das milícias. Por exemplo, ele quer proteger a polícia de processos judiciais no caso de assassinatos em serviço, afrouxar as leis de armas para que mais cidadãos comuns estejam armados e, em geral, reprimir a violência com força bruta.